Olha o rosto do Lucas. O Lucas é um milagre vivo, né, Roseli? Roseli, seja bem-vinda. Lucas, seja bem-vindo. Que bom que vocês estão aqui. Fala no microfone, tá? Obrigada. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que você está vivo, né? Primeiro eu quero saber de você. O que foi que aconteceu? Fala no microfone. Eu sofri um acidente de carro. Acidente de carro? É, Quem que estava dirigindo? meu pai. Coitado do seu pai, né, menina? Imagino. E daí? Você ficou internado muito tempo? Fala no microfone pra mim. Sim, Quanto tempo você ficou internado? não sei. Quanto tempo ele ficou internado, Roseli? Ao total, com o Hospital de Bragança Paulista aí da nossa cidade, né? A Santa Aonde Casa é? de Vinhedo. Ele sofreu um acidente em Bragança Paulista. Você mora em Bragança Paulista? Não. Ah. O avô dele tem uma chácara próxima. Sei. E na vinda da chácara que ocorreu o acidente em 2008. Sei. Né? E aí lá, nessa cidade de Bragança, ele ficou 19 dias internados, né? Mas ele ficou mais 59 dias internados também na nossa cidade de Vinhedo, que nós somos de Vinhedo. Ah, vocês são de Vinhedo. Nós somos de Entendi. Vinhedo. Mas daí, nesse período, o médico falou que não tinha jeito, né, Roseli? No período de Bragança, assim, no período que ele ficou em Bragança Paulista, nos 10 Os 19 primeiros dias, os 10 os primeiros 10 dias. primeiros dias foi assim... Foi muito Tava assim... morto. É, Pra eles, o Lucas estava morto. quando eles fizeram a segunda cirurgia, né, que eu trouxe aqui o relatório médico, né? Ele perdeu massa, né? Ele perdeu massa encefálica, né? Quando os médicos fizeram a segunda cirurgia, que eles me chamaram, que foi uma cirurgia de urgência, né? Acho que foi no máximo, acho que umas 7h30, 8 horas da manhã. Inclusive, eu estava num outro hospital com o pai dele Sei. e a avó, que o pai estava internado, nós tínhamos ido ficar lá porque com o pai dele também sofreu acidente e também se machucou. Foi, Estavam só os dois no carro, Não, Roseli? tinha mais, era 4 vítimas, né? E do outro carro que causou o acidente, era 2 vítimas, né? Mas de todos, graças a Deus, todos ficaram bem, todos se salvaram, E o caso né? mais grave foi o Foi dele? o do Lucas, o cravo mais, Você não caso mais estava? grave. Não, não estava, porque eu sou separada do pai dele. Imagina o desespero, né? A hora que você ficou sabendo. Meu É, Deus filho do céu. único, né? E ele tinha 5 anos de idade, então... Foi em 2008? Foi em 2008. Você tá bem agora, né, Lucas? Sou. Graças A a recuperação Deus. dele foi boa. Ele entende tudo. Ele vai ser... Você praticamente aprende a falar de novo também, né? Ele aprendeu a falar de novo, mas... E andar? Ele andava no começo? No começo, não. Porque atinge o cérebro, né? Você teve que Sim, quase ele aprender tudo de novo, né, Ele teve Lucas? derrame do lado esquerdo, né? Tanto que ainda ele tem uma dificuldade nessa mão, né? Ele arrasta um pouco a perna ainda, continua fazendo terapia, né? E faz fisioterapia Faz também. a fisioterapia, a gente faz no centro integrado na nossa cidade também, chamada Save. Então, todo o tratamento que, assim... E esses relatórios, eu não vou ler tudo, mas esses relatórios dizem o quê? Que não tinha jeito? Olha, esses aqui que são os primeiros, né? Que foi a entrada dele, Sei. né? Essa aqui é uma outra também de, tá vendo? É evolução médica. Deixa eu ver. Relatório geral de operação. Tudo isso aqui tá falando que não tinha jeito. Não, tudo aí fala que no momento, a segunda cirurgia, os médicos falaram para mim que fez a segunda cirurgia por desencargo de consciência. Ele falou isso? No caso, como tipo assim, para mim não chegar e falar assim, por que o senhor não tentou fazer algo pelo meu filho? É aquela história, né? Como médico ele falou, não, eu vou tentar fazer alguma coisa, mas não tem Isso, jeito. É verdade. Ele não vai sobreviver. Foi isso mesmo. E depois, esses aí são alguns laudos da tomografia, porque eles me deram esses laudos, mas não me deram a imagem, né? Então, esses laudos aí, inclusive, foi no momento em que o cérebro dele inchou muito, que teve que retirar a massa, que virou, né, um coágulo de sangue, teve que retirar, né? E aí foi onde ele entrou em coma mesmo. E quanto tempo ele ficou em coma, Roseli? O Lucas ficou em coma 7 dias. Né? No 7º dia que os médicos vieram e falaram para mim que o Lucas já tinha entrado em morte cerebral. Ah, é? Foi aí que eles falaram para você doar os órgãos? Foi. E você, o que você fez, Roseli, quando falaram isso? Na hora ali, sabe, antes de tudo isso, eu busquei muito, assim, eu não era evangélica, né? Mas você ouvia a rádio, né? Você conheceu a gente através da rádio. Eu conheci a rádio depois do acidente do Lucas. Ah, tá. Mas né? antes você tinha fé. Você não praticava, mas não tinha fé. Não praticava. A minha irmã é da minha igreja hoje, que é o Evangelho Quadrangular. Sei. Né? E Lá em ela Bragança? Não, em Vinhedo. E ela fazia culto na minha casa, né? Assim, eu autorizava que ela morava comigo, fazia os cultos em casa. Isso então antes de tudo, né? Tudo do acidente. Isso antes do
acidente. Sim, eu conhecia a palavra. Quando eu tinha 12 anos, meus pais acompanharam uma época também a igreja evangélica. Sei. Então, eu conhecia. Então você já tinha assim, aquele fundinho de a base de fé. Eu sabia que a fé fundamental tinha que ser em Cristo, que morreu e morreu por nós para nos salvar. Então, isso daí, essa base eu já tinha espiritual na minha vida. E daí, quando aconteceu isso, foi quando você começou a ouvir a rádio? Foi quando eu comecei a buscar muito de Deus, né? Eu comecei a pedir para os pastores, irmãos lá da minha cidade, estar orando pela vida do Lucas, né? E foi onde Deus fez um grande milagre, porque no 7º dia, que os médicos falaram para mim que eu tinha que doar os órgãos do Lucas, né? Às vezes eu falo assim, eu não sei de onde veio aquilo, mas acho que foi da minha fé e do meu amor de mãe, eu nem sei o que é, mas tenho certeza que é da fé. Às vezes eu falo assim, será que um dia eu vou ter essa fé de novo? Porque foi uma fé muito grande, porque eu cheguei para a médica e eu falei para ela assim, eu não vou doar os órgãos do meu filho. Ela falou assim, mas mãe, a fila de espera é enorme. Mas ele não vai morrer? Como é que eu vou doar os órgãos se ele não vai morrer? Até assim, naquela época eu era meia leiga, né? Não entendia muito. Eu cheguei e falei para ela assim, doutora, existe doação de cérebro? Ela falou assim, não, mãe, infelizmente o único órgão que não se doa é o cérebro. Aí eu cheguei e falei assim, eu vou ser egoísta, eu não vou dar os órgãos do meu filho. Mas mãe, pensa bem, seu filho vai poder salvar 4 vidas. Aí eu cheguei e falei para ela assim, mas o Deus que hoje eu sirvo não fala que o meu filho está morto. Amém. Ela, mas mãezinha, você quer que Deus desça aqui na terra para te falar o que o diagnóstico está mostrando aqui? Né? Eu cheguei e falei para ela assim, eu não preciso de diagnóstico de médico, porque naquele que eu creio, ele é médico dos médicos. Né? E não arredou o pé? Não saí dali, aí ela pediu para as enfermeiras me trazer uma cadeira, falou assim, deixa ela o tempo que ela precisar ficar aí, deixa ela ficar. Meio que se despedindo. Ela queria que eu me despedisse. Ela pediu para mim assim, viu, você autoriza os familiares subir? Eu falei assim, não. Isso aqui é uma terapia intensiva, não é para todo mundo entrar. E foi nesse período que você começou a ouvir a rádio? Foi. Aí, assim, lá no hospital não tinha como eu ouvir. Mas depois que eu voltei para casa, eu comecei... Como é que você descobriu a rádio? Olha, eu trabalho diarista. Tava né? mexendo um dia? Eu trabalhando e eu gostava de ouvir música, né? E eu falei assim, hoje eu sou evangélica, então eu quero ouvir música gospel, né? Claro. E eu comecei a procurar. E eu achei a rádio gospel. Lá em Vinhedo, Lá em Vinhedo, né? E aí foi onde eu comecei a ouvir. Daí você ouviu aquela voz que eu sempre falo Demais. isso, quando eu começo o programa, eu sempre falo isso. Existe uma palavra que te traz paz, que te traz conforto, que a gente sempre deixa para você no final do programa. Isso é verdade, né? Verdade. Você liga a TV e se você não tiver problema nenhum, você arruma um motivo para agradecer quando você ouve a Bispa Sônia. Se você tiver problema, parece que você exercita a tua fé de tal forma que é o que você falou, parece que a força vai brotando, sei lá de onde, né, menina? Não sabe de onde. E foi tão incrível. E daí você fazia isso, você ficava ouvindo a rádio, trabalhando, daí voltava para o hospital. Sim. E isso foi, quantos dias foram? Foram 70 dias. Deu trabalho, hein, Lucas? 70 dias Sua mãe chega, ficou até com o joelhinho machucado. Esse período que ele ficou internado, 70 dias, eu não trabalhei. Né? Eu abandonei tudo. Você só orou? Eu só orei e busquei de Deus, Amém. assim, né? Muitos orando por nós, né? Para Deus me dar força, me dar sabedoria, né? Para Deus manter a minha fé ali. Eu sempre falo que é um louvor que a Bispa Sônia fala, ajuda a minha fé, né? Muito lindo. Porque tem dia que a gente precisa... Precisamos. Não precisa, menina? Eu falo, às vezes, quando você está bem, que você ouve, você fala assim, ajuda a minha fé, mas a fé não precisa de ajuda, mas precisa, menina. Porque tem dia que parece que a gente acorda sem acreditar, né? Ainda mais um caso como esse. 70 dias, daí você fica pensando, ó, o louvor. Daí você fica pensando, meu Deus do céu, mas, Senhor, acho que não vai acontecer. Você deve ter pensado isso várias vezes, né? Várias vezes, Senhor, mas será que vai realmente acontecer o milagre? Será que eu não estou enganada? Sabe, às vezes eu vinha ali e assim, tinha aquela força negativa, né? E vinha pessoas assim, que eu sei que não era evangélica, e vinha com palavras para me usar, mas na hora... É o povo que não acredita. A gente não pode esperar. É aquela história, se você planta manga, você não pode esperar uva. Exatamente. Então, se a pessoa não acredita, é aquela história, você tem que fechar os ouvidos, porque senão você acaba caindo. Porque o diabo usa os outros para tirar a gente do caminho da fé. Quando eu chegava perto dele, aquelas palavras sumiam. A única palavra que vinha falar assim, Senhor, eu confio em Ti, eu confio na Tua cura. E quando é que ele melhorou? O que aconteceu? Como é que foi? Eu sei que foi tão lindo, né? Porque eu desci com esse resultado médico. Meu filho estava em morte cerebral, né?
Isso depois dos 70 dias já? Não, isso não, 9 dias. No nono dia. nono dia. Quando os médicos falou para mim que ele tinha entrado em morte cerebral, eu desci com aquela palavra ali, mas eu não entrava no meu coração, sabe? Aquela palavra não entrava no meu coração. E eu desci, eu só lembro que eu falava assim para minha irmã, nós temos que avisar os nossos irmãos, né? Que eu tenho um irmão que mora no interior de São Paulo, tenho irmãos que moram aqui em São Paulo. Você vê como no fundo você já estava quase embarcando na história, né? Não, mas na realidade eu queria que todos entrassem em oração. Era para avisar para orar, não era para orar. Não, era para orar, e daí você começou a avisar todo mundo. Eu comecei a avisar todo mundo. Eu falei assim, eu quero que vocês entrem em oração, nós vamos entrar em oração, porque os médicos falaram isso, mas eu não creio, eu não acredito, eu não aceito. Né? E ali eu liguei para o meu irmão na cidade de Avaré, liguei para minhas irmãs aqui de São Paulo, os meus sobrinhos, que também são tudo evangélicos, sabe? E ali a gente entramos na corrente de oração. Eu fui com a minha irmã para um lado assim do hospital, que estava fechado, né? Que era um lado particular, e já era no final da tarde. E ali a gente começamos a orar. Ela leu Efésios, sabe? Ali da palavra Efésios 6. Ela leu Efésios 6, depois ela começou a ler o Salmo 23, e ali ela foi tomada pelo Espírito Santo. Amém. E ali foi confirmada a palavra de Deus sobre a minha vida. Glória a Deus. Né? Que era para mim clamar vitórias que o meu filho vive. Né? Então, a partir daquele momento, eu sei que a morte da vida do Lucas foi selada. Daí o médico chamou logo depois? Não, ainda no outro dia. Foi no outro dia. Mas no outro dia o médico falou que ele estava melhor? No outro dia, para a senhora ver, pastora, a minha irmã falou assim, o que seria um sinal de Deus que ele fez a cura no Lucas. Depois eu chegasse lá e tocasse nele. E você foi? Eu cheguei lá, doutora, para você ter uma ideia, pastora, os médicos no sábado, que foi no nono dia, eles me mostraram, eles fizeram um teste no Lucas, eles abriram o olho do Lucas, tinha uma película branca que cobria o olho dele. Não sei se a pastora já viu. Você olha e você vê branco? Era falecido, era uma pele branca, realmente um olho de defunto mesmo, era um defunto. Sabe, o rosto pálido. Meu filho, no sábado, era um rosto pálido, não tinha sangue no rosto dele. A boca seca, aquele olho seco. Quando foi no domingo que eu subi lá para ver o Lucas, que eu olhei, eu já vi diferente pela cor do rosto dele. Dos lábios dele já estava rosado e estava lacrimejando o olho do meu filho. E eu falava assim, Lucas, você tem que acordar, filho. Você está muito magrinho, faz 10 dias que você não come, você tem que levantar daqui. E quando eu olhei para ele, pastor, ele estava babando, né? Meu Deus. Ele estava acordando. Tava babando, eu tava com o avental, eu fui limpar, falei assim, você tá babando, filho, que eu fui limpar o cantinho da boca aqui, ele com essa mão, ele levantou assim a mão, que eu acho que fez cócega, né? Ele levantou a mão, eu falei assim... Você não lembra disso, né, Lucas? Você lembra? E eu falei assim, meu filho está vivo. Mas você não lembra? Né? Porque quando eu vi que ele levantou a mão, eu apertei a perninha dele, aí ele mexeu a perna, aí eu gritei, meu filho está vivo. As enfermeiras falaram assim... Coitada, mãe, elas pensam assim, coitada. Assim, mãezinha, não coitada. É reação ainda. Pensa assim, coitada. É reação. É reação, eles têm até um nome para essa reação, involuntária. Isso. Reação involuntária. Aí eu falei assim, não, porque meu filho tá babando, ele levantou a mão. Quando eles chegaram perto, viu que ele estava lá cramejando e continuava babando. Aí ela falou assim, mãe, o seu filho deu sinal de vida. Eu falei assim, eu sei que ele deu sinal de vida, porque Deus, o Espírito Santo de Deus, esteve aqui. E esse sinal de vida que trouxe o Lucas para cá. E vocês marcharam esse ano, é verdade? Marchamos esse ano. Você também foi, Lucas? Foi. É a primeira vez que você foi depois? O propósito era para trazer ele então mesmo. Agora, porque o Lucas hoje está totalmente recuperado. Está fazendo fisioterapia e tal, mas está totalmente... Porque durante muito tempo, eu imagino que demorou, o processo demorado para ele ficar bem, Por né? incrível que pareça, não, pastora. Não? Não. Mas aí agora vocês vieram esse ano na marcha? Viemos esse ano na marcha. E aí, como é que foi, Lucas? Conta para mim. Foi muito bom. Foi muito bom? Também você tem um monte de motivo para agradecer, né, Lucas? Você tem um monte de motivo para agradecer, né? Você agradeceu a Deus? Muito? Qual foi o momento mais importante para você dessa marcha, Roseli? Olha, eu falo assim, a gente sempre marcha por um objetivo, né? E eu costumo falar muito assim, tudo que eu faço com ele, coisas que os médicos falaram que seria impossível.
Qualquer você não coisa. você ter o Lucas aqui já é o motivo para você agradecer, né? Então, Pra assim, você de eu ver meu filho ali no meio daquela multidão, sendo que meu filho Ele poderia estava morto, estar né, Roseli? enterrado. Ele estava morto, ou né, na que verdade. nem quando ele acordou, os médicos falaram que ele podia ficar vegetando, porque ele perdeu a massa encefálica da memória, da voz, né? Ele poderia não falar, E ele tá falando não e ele ter lembra memória, de quase tudo, né, Roseli? Lembrou de tudo, Ele quase estuda. tudo não. Você Ele estuda, Lucas? estuda, Sim. Que série você está? Tô no 6º ano. vai numa escola normal. Com crianças normais. Quantos anos você tem, Lucas? Entre Então ele tá, o que ele perdeu um ano mesmo. Ele que foi perdeu por um ano, né? 2 anos, Mas né? foi por conta do Foi por tratamento. conta do tratamento, exatamente. Gente, é assim. Quando a gente fala para você se tornar um judeu da conquista, tá aqui o motivo, né? Porque como é que a Roseli foi alcançada? Pela rádio. Então, se não tivesse você, se não tem você para manter esse trabalho, pessoas como a Roseli não são alcançadas. Não é que ela viveu o milagre só por causa disso, ela teve fé. Mas quando você ouve a palavra que te edifica, você exercita a tua fé. Porque com a mesma intensidade que ela ouviu as palavras boas, ela ouviu um monte de gente dizendo para ela doar os órgãos, para ela desistir, porque o filho dela estava morto. Só que a palavra do Senhor, ela predomina acima de todas as situações. Quando a gente pede para você se tornar um Gideão da conquista, é para você viver milagres como a Roseli viveu e para você proporcionar às pessoas a oportunidade de viver milagres como esse. Quando a gente fala, o apóstolo Estevão sempre fala isso, que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Com certeza. E a vida da Roseli, através da vida da Roseli, ela tem o Lucas aqui completamente restaurado. O Lucas levando uma vida normal, é claro, dentro das limitações, mas são limitações físicas. O Lucas, ele é totalmente normal e sem uma parte do cérebro, ele poderia realmente estar vegetando. Sim. Mas Deus tinha um plano para a vida deles. E Deus tem um plano para a tua vida também. E um dos desejos do Senhor é que você se abra para ser uma bênção na vida de outras pessoas. A gente se emociona muito, eu sempre falo isso, quando a gente fala de se tornar um Gideão da conquista, a gente está falando de gente que existe. O Lucas está aqui. Você duvida? Não tem nem como duvidar, porque dá para ver aqui a cabeça dele que falta... Vira assim um pouquinho, Lucas. Que falta um pedacinho aqui. Por quê? Porque ele perdeu a massa. Perdeu a massa e o crânio, né? Perdeu a massa e perdeu parte do crânio. Ele podia ter morrido mesmo. Sim. Entendeu? Mas Deus tinha um milagre na vida do Lucas. Né? E o Lucas é um milagre vivo. E foi lá na marcha. Verdade. Sabe, às vezes você está bem de saúde, está aí reclamando de tudo, não foi na marcha, ainda está desconjurando porque está desempregado, porque está com uma dor de cabeça, porque está com um problema. Você não sabe o que é ter problema, né, Roseli? A Roseli falou assim, não sei de onde eu tirei essa fé. Ah, mas a gente tira porque Deus dá. Porque se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, os inimigos os teriam consumido. Porque o teu inimigo não é alguém atirando em você, o teu inimigo é o teu pensamento, que às vezes fala, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. Mas a Roseli ouviu uma palavra. E eu te convido a se tornar o Gideão da conquista, para você ajudar a gente a manter essa obra para outras pessoas na mesma situação que ela, para que outras pessoas nessa situação possam ouvir também uma palavra que vem do Senhor. Sabe, exercitar a tua fé é acreditar naquilo que Deus faz, porque é só Deus que faz. Não tem médico, não tem diagnóstico, não tem remédio, não tem tratamento, não tem cirurgia. É Deus. O Lucas é um milagre vivo. Sabe, você não conhece ele, você está duvidando, basta você ir lá em Vinhedo, porque eles estão lá na igreja quadrangular. A cidade é pequena, você pergunta, é capaz até de conhecer o Lucas, se falar, porque foi uma coisa que chamou a atenção. Ah, quem é o Lucas? Aquele menino do acidente. Você chega lá em Vinhedo, você está duvidando, você pode ir lá que a Roseli está lá. E quadrangular e Vinhedo só tem uma. Pois é, então não tem, aqui não precisa, as coisas de Deus são certas. Então você se abra para viver o melhor do Senhor e comece fazendo isso, estendendo a tua mão para outras pessoas viverem esse milagre. Eu sempre falo isso, esse é o único caminho, não adianta. Não adianta você querer ficar buscando outras alternativas, não perca nem seu tempo, porque na hora do vamos ver mesmo é só tua fé em Deus que te salva. Roseli, obrigada de você ter vindo. Lucas, Deus te abençoe, que você seja uma bênção na vida de outras pessoas, porque quem passa pelo que você passou tem história para contar a vida inteira, porque qualquer pessoa que reclamar perto de você, você pode falar, meu filho, você não sabe de nada. Então você já é um testemunho ambulante. E sem contar, pastora, que obrigada, viu, Roseli? A minha pastora costuma dizer, né? Você está triste? Lembra do Lucas. Você está alegre? Lembra também, porque está aqui. Porque fala assim, ele é uma criança que poderia ser depressivo, triste, carisbaixo, estima lá embaixo. Dá pra ver que não é. Não é. Hoje é um adolescente, né? Super ativo, brincalhão,
sorridente, Inteligente, amoroso, inteligente, estudioso. uma criança muito feliz, ele é muito Porreta feliz, esse menino. confiante naquilo que ele quer, Amém. entendeu? Então eu creio assim que tudo isso vem de Deus, né? Eu tenho certeza Porque, absolutíssima. nem eu falei para ele, eu falei assim, Lucas, a gente não vamos lá hoje lá na Renascer, a gente não vai lá para engrandecer o que os médicos fizeram ou para eu falar assim, eu sou uma mãe guerreira, mas primeiramente honrar e agradecer ao nome do Senhor Exatamente. Jesus, porque foi Esse é o através caminho. dele que tudo nós conquistamos. Amém. É né? isso mesmo. Zeli, obrigada, viu, querida? Eu que agradeço.